Saudações, querido, seu em Cristo, pastor Damião, passando aqui para trazer uma breve palavra para todos, refletir e meditar, palavras de vida. Deus abençoe os nossos irmãos aí da nossa página do Facebook, Jesus Fonte de Vida, dos nossos irmãos aí do nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. A palavra hoje é sobre casamento. E quando nós falamos sobre casamento, nós temos que primeiro ter em mente que o casamento, ele não foi constituído pelo homem. Casamento é um projeto de Deus. Casamento é um projeto divino. Foi Deus que criou, estabeleceu e abençoou. Surgem então diversas perguntas. O que é que eu devo fazer para ter uma vida matrimonial abençoada e feliz? Vivemos em uma era em que o casamento ele está sendo atacado de diversas maneiras, de diversas formas. O matrimônio tem sido alvo de muitos ataques. Você abre a televisão hoje, é ataque. Você vai para as redes sociais, é ataque. Em todos os lados tem ataque. Estão querendo desmontar, desfazer aquilo que Deus fez e estabeleceu como sagrado. Foi Deus que fez, foi Deus que estabeleceu. É leis que estão aí na Câmara dos Deputados, no Senado, para serem aprovadas, para desvalorizar o matrimônio. E nós, como igrejas e como servos de Deus, precisamos, no nome de Jesus Cristo, levantar essa bandeira e defendê-la com gosto e com garra. Eu vou ser muito preciso sobre essa palavra que eu vou trazer, mas eu quero ser canal de Deus para a tua vida aqui nessa tarde. A palavra que eu vou trazer é baseada no Salmo de número 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão estarão trabalhando os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, casa aqui, nós sabemos que há o contexto de família, matrimônio. Quais são as bases de um matrimônio? As bases, as colunas que dão sustentabilidade ao matrimônio. Evidente que eu não vou aqui falar de todas, mas vou mencionar pelo menos uma para a nossa reflexão. E a primordial, e por que não dizer a mais importante, é Deus. Um casamento, para ele obrar êxito, para ele crescer, para ele permanecer, tem que ter Deus como seu pilar. O texto está claro, se ele não edificar, em vão trabalham os que edificam. Você vê casamentos aí que tem tudo para progredir, para crescer, para permanecer. Se for questão financeira, está faltando liga para amarrar. Se for problema de reconhecimento, o nome é direto estampado nas principais capas de revistas, jornais, mídias sociais. A posição aquisitiva é lá em cima. Então, se for para o lado de estética, são umas verdadeiras beldades. Então não falta dinheiro, não falta fama. Em questão estéticas, se sobressai. E você fazendo uma rápida supervisão, se dando assim uma rápida olhada, examinando pela ótica humana, você vê que tem tudo para dar certo, tem tudo para fluir, para crescer, para progredir, para permanecer, e do nada desaba, do nada rui, do nada cai. Por quê?
Eu quero já também fazer menção daquela palavra que Jesus deixou lá em Mateus capítulo 7, versículo 23, 24, a seguir, que ele está finalizando ali a mensagem do Sermão da Montanha, e ele vai usar ali a analogia. Ele vai dizer: a quem, pois, eu assemelhar-lo-ei? Ao homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Eu vou comparar o homem prudente que edificou a casa dele na areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, porque estava edificada na areia. Areia não é fundamento sólido. O outro edificou a casa na rocha. Rocha é fundamento sólido, firme, que significa Deus. Uma casa, um casamento, uma família, para ela permanecer em pé, ela precisa ter Deus como primazia no meio dela. Ela precisa ter Deus como primazia. Entenda, eu gosto de deixar bem claro: ter Deus como primazia e ter Deus como edificador da nossa casa, da nossa família, não significa dizer que nós seremos os intocáveis. Não significa dizer que nós seremos isentos de problema. Não. Atente para o texto, que o texto fala que as duas casas sofreram o mesmo ataque. As duas casas sofreram o mesmo ataque, só que com resultados diferentes. A diferença vai estar aí, que a casa que tem Deus como seu pilar motriz, a casa que tem Deus como seu pilar central, essa casa, ela vai ter a sustentabilidade do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso vai guardar, vai segurar, vai dar força, vai proteger. Ela não será isenta dos problemas. O casamento que tem Deus como primazia, ele não está isento das crises. Não. A questão é que Deus vai estar no meio e Deus vai ajudar. Deus vai ajudar. Vai atravessar o vale com eles, vai atravessar o deserto com eles, vai passar pelo meio das águas com eles. Por quê? Porque tem Deus como pilar. Porque tem Deus como primazia. Por isso que nós temos que, nós como servos de Deus e conhecedores da palavra, procurarmos honrar a Deus no nosso casamento, na nossa família, para que, honrando a Deus, Ele também venha nos honrar, Ele também venha nos guardar, Ele também venha nos abençoar, Ele também venha nos proteger. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Deus quer abençoar o meu casamento e o teu casamento. Deus quer te guardar, me guardar. Deus quer guardar o nosso casamento, Deus quer livrar. Deus quer nos sustentar no momento dos ataques. Ele quer nos dar sabedoria para tomar as melhores decisões. Ele quer nos dar força. Só que nós precisamos ter Deus como edificador dos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter Deus como edificador dos nossos relacionamentos. Quando nós temos Deus como edificador dos nossos relacionamentos, quando nós temos Deus como edificador do nosso matrimônio, do nosso casamento, da nossa família, Ele vai ser conosco. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger. É bem verdade que lutas virão, problemas virão, tempos difíceis também fazem parte, crises fazem parte, porque quando um cair, como diz a palavra, o outro vai levantar. Quando um tiver fraco, o outro vai suportar, porque Deus está ali no meio. É o cordão de 3 dobras, como diz a palavra. Deus está ali no meio e Deus ajuda.
E Deus guarda, e Deus livra. Porque o ardil inimigo, ele tem trabalhado aí com os seus expoentes, com os seus representantes, para destruir o matrimônio, para destruir esse projeto divino, a sua família. Ei, guarda essa palavra, a sua família é um projeto divino. A sua família é um projeto divino. A sua casa, o seu matrimônio é um projeto divino. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Tenha Deus como pilar. Pastor, o senhor está só falando sobre ter Deus como pilar. O senhor está só falando sobre ter Deus aí em primazia. Eu quero te explicar agora, já para encerrar a minha fala e fazer a oração agora. Jesus, ele está pregando lá em Mateus capítulo 6, lá pelo versículo 33 a seguir, e ele vê o coração dos discípulos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Aí ele vai perguntar: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão ansiosos sobre o dia de amanhã? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos, que calçaremos? Olhai para os lírios dos vales. Em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se cobriu como eles. Olha, se Deus cuida dos lírios, que hoje é, e amanhã não é, porque é lançado no fogo, quanto mais valei vós, homens de pequena fé. Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não plantam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Ter Deus como primazia, ter Deus como pilar, é buscar a Deus, buscar o reino dele em primeiro lugar. Não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto, tá? Família que tem Deus como primazia, ela busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca. E eu já explico outra coisa aqui agora. Ter Deus em primeiro lugar não é eu, como pai, negligenciar as minhas responsabilidades com os meus filhos, porque tem pessoas que não entendem isso. Para cumprir com as minhas responsabilidades de pastor, eu dou prioridade à igreja, negligencio com as minhas responsabilidades como pai e como esposo, e no meu entendimento eu digo: não, Deus em primeiro lugar. Errado. É aqui que muitas pessoas não estão sabendo aplicar, porque Deus tem que ser em primeiro lugar, isso é fato. Agora, na escala de valores, funciona da seguinte forma: primeiro, Deus; segundo, família; terceiro, igreja. Primeiro na sua vida é Deus; segundo, a sua família. Porque como é que eu vou pregar aqui sobre exemplo de pai, sobre criar bem os filhos, cuidar bem dos filhos, se eu não dou atenção para os meus filhos? Isso é hipocrisia. Essas mensagens aí são mensagens supérfluas, vazias, repletas de teoria, né? Só retórica. É a mesma coisa do que aconteceu com um certo pregador. Um certo pregador levou o vizinho dele para ouvir a pregação dele, e o vizinho dele não era crente. Rapaz, vou levar meu vizinho para ir comigo, vou pregar numa igreja, e vou levar meu vizinho para ouvir a pregação da palavra. Ele levou o vizinho dele para ouvir a pregação, e os dois, quando voltavam de carro, ele começou a conversar com o vizinho dele: e aí, o que achou, rapaz, da pregação? Foi boa a palavra? Aí o vizinho dele olhou para ele: rapaz, eu não entendi nada. Ele disse: como assim não entendeu nada, rapaz? Se eu preguei bem explicado, fui bem na minha exegese, trouxe o texto bem explicativo. Não, rapaz, não consegui entender nada do que tu pregou. Ele ficou com aquilo na cabeça: rapaz, como é que tu não conseguiu entender uma mensagem boa daquela, bem explicada, começo, meio e fim, hermenêutica, exegese, uma boa homilética, uma boa retórica, boa oratória? Eu não estou entendendo não, mano. Por que tu não entendeu nada? Ele ficou
perplexo com o vizinho dele, porque ele disse que não tinha entendido nada. Ele disse, eu vou te explicar agora porque eu não entendi nada. Porque o barulho das tuas más atitudes e maus obras falam mais alto do que as tuas palavras. É isso. Aí ele, se silenciou, se calou. Porque a mensagem dele era apenas mensagem retórica. O que tem que falar alto, é as minhas obras. Então, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro lugar, igreja. Aí sim vamos ter igreja sadia. Aí sim vamos ter igrejas abençoadas. Sim. Então, ter Deus como pilar, eu reverenciá-lo na minha casa, orar, ler a Bíblia, falar de Deus para os meus filhos, tratar bem a minha esposa, cultuar a Deus na minha casa, orar com os meus filhos. Eu tenho Deus como pilar. Aí sim, cumprir com as minhas responsabilidades maritais, cumprir com as minhas responsabilidades como pai, não abandonar os meus filhos emocionalmente. Aí sim, eu tenho que trabalhar bem direitinho essa escala de valores. Aí eu vou entender o que é de fato colocar Deus em primeiro lugar. Não é eu dizer que coloco Deus como primeiro lugar. Não, Deus é primeiro lugar na minha vida. Que nem eu ouvi uma certa pregadora um dia que eu fiquei olhando assim para ela. E eu disse, Jesus, ela acabou de desfazer toda a pregação dela. A irmã pregou, foi uma benção, foi uma palavra abençoada e todo mundo deu lugar, até eu dei lugar, palavra forte, palavra tremenda. Quando ela terminou de pregar, ela começou a dar o testemunho dela. Ela disse, irmãos, eu saí para pregar, deixei tudo para fazer lá, casa para cuidar, louça para lavar, meu marido vai chegar em casa lá e vai ficar indignado, não sei o que. Eu disse, pronto, ela desfez tudo agora que ela pregou. Desfez tudo. É aí que está o problema da espiritualidade em demasia. O problema da espiritualidade em demasia está aí. Porque primeiro, ela tinha que honrar os compromissos domésticos dela de casa, cuidar bem da casa, cuidar bem do esposo, cuidar bem dos filhos para poder pregar. Aí sim, a vida dela vai estar respaldada na palavra e ela não vai ter de que se envergonhar, como disse Paulo, instruindo aos obreiros naquela epístola pastoral a Timóteo. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra do Senhor e não tem de que se envergonhar, ponto. É aí que está o manto do mistério, tá? Então tenha Deus como primazia, meu irmão, tenha Deus como primazia, mas faça da forma certa. Aí Deus vai abençoar o teu casamento, aí Deus vai abençoar a tua família, e Deus será glorificado na tua vida, Deus será glorificado na vida dos teus filhos, Deus será glorificado na vida da tua esposa, do teu esposo, e com certeza a tua descendência, ela vai ser poderosa na terra. Faço minha as palavras do levita: bendito é a tua casa, bendito os teus filhos, bendita a tua esposa, bendita a tua família, e Deus engrandecerá o nome dele na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa breve palavra, que nós possamos guardar ela no nosso coração e na nossa mente, para sermos edificados, fortalecidos. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Eu abençoo todos os inscritos nesse canal Palavras de Vida, eu abençoo todos os seguidores da página do Facebook Jesus Fonte de Vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Jesus querido, graças e graças a Deus. Amados, céus abertos sobre a vossa vida, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.